Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Seguritos já está no ar. E hoje vamos falar sobre a análise de um acidente que aconteceu há muito tempo atrás. Então, em 2011 mais ou menos, eu fui fazer uma perícia numa fábrica de castanhas. E o que aconteceu nessa fábrica? Um determinado trabalhador trabalhava numa máquina lá que descascava as castanhas e o que aconteceu? A máquina emperrou, travou. E aí o que ele fez? Ele subiu lá numa escada de marinheiro, daquelas que são verticais assim, então uma escada de marinheiro. Lá em cima ele pegou uma barra de ferro e bateu para desengatar a máquina. Nisso de bater, as lâminas puxaram essa barra, a mão dele foi junto e ele acabou perdendo a mão. Tá. Na avaliação da empresa, o motivo do acidente foi exclusivo do trabalhador, porque, segundo eles, esse trabalhador tinha sido treinado e havia uma orientação nesse treinamento que sempre que acontecesse da máquina parar por algum motivo, ele deveria parar o serviço e chamar a manutenção e aí aguardar o processo da manutenção. Tá. Aí quais as perguntas que eu fiz para essa empresa quando eu cheguei lá? Primeira pergunta, eu lembro bem, essa escada de marinheiro era aquela que tinha aquela parte de trás, do cara descansar, coisa e tal, e é bem fácil, na verdade, colocar um sistema de travamento aqui, ou seja, colocar uma portinhola aqui, um cadeado e acabou-se. Se só a manutenção poderia fazer serviço, acessar aquela área, por que eles não fecharam e colocaram engadeado? Aí eles falam, não, mas aí o trabalhador não tinha que subir, já estava lá em cima e não deveria ter subido não, ele tinha sido orientado. Ok. Segunda pergunta. Porque havia uma barra de ferro lá disponível e no dia que eu fui lá ainda estava lá a barra de ferro. Porque não era esse o procedimento da manutenção. O procedimento da manutenção seria outro, seria desligar a máquina, verificar lá as lâminas e tudo mais. Aí eles falaram, não, é porque o cara vez por outra fazia isso. Ah, se o cara vez por outra fazia isso, por que ele nunca foi advertido em relação a isso? Você sabe, né, lá no capítulo 5 da CLT, lá no início, cumprir e fazer cumprir as normas da segurança. É uma das obrigações da empresa. Então, se o cara não está seguindo, advertência, suspensão, demissão, porque ele tem que seguir as regras, mas a empresa deixava. Outro item que a gente poderia avaliar, e por que a máquina não parou no momento que ele colocou lá a barra? Não tinha algum sensor de presença, algo assim? Então percebe que vários motivos teriam que ser analisados. É muito fácil dizer, o trabalhador não seguiu o procedimento, cometeu uma desatenção, uma falha aí, culpa dele. Não. Primeiro, que o objetivo não é esse. O objetivo é saber como aconteceu para que não aconteça novamente. Mas segundo, que é muito raro a culpa ser exclusiva do trabalhador. E eu estou falando isso porque é comum eu ver análise de acidente, e não estou falando de empresa não, estou falando de técnico de segurança, engenheiro de segurança, que faz análise de empresa sem verificar as causas das causas. Porque o cara ter colocado lá quebrado o procedimento, quais os motivos levaram a ele não seguir um procedimento? Primeiro, era possível realizar esse procedimento? Então, talvez para conseguir bater a meta diária lá de produção não fosse possível, porque toda vez que parasse a máquina, agora que eu lembrei na verdade que um dos trabalhadores, eu perguntei, ele falou, não, isso acontece todo dia, se toda hora a gente for chamar a manutenção, a gente não consegue produzir o que tem que produzir mensalmente. Então a gente tem que avaliar os motivos que levaram àquela ação. Digamos que esses trabalhadores, não era o caso lá, mas digamos que eles ganhassem por produção. Digamos que eles trabalham de hora extra há muito tempo, esse trabalhador já estava muito cansado em função do desgaste da atividade. Então, são diversos os fatores que precisam ser analisados. Eu não posso ficar restrito apenas o trabalhador errou, é culpa dele. Então, toda vez que você fizer uma análise de acidente, começa a ampliar, verifica o que levou, a questão organizacional, ou seja, questões mais amplas que levaram aquele trabalhador a cometer um determinado erro. Porque todo trabalhador vai acabar cometendo algum erro, mas o que levou a ele cometer esse erro, ok? Como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E o livro que eu vou indicar hoje é esse aqui, ó. Pontos de Verificação Ergonômica, é um livro da OIT, mas que você consegue em português lá no site da Fundacentro, tá? E o que esse livro aqui tem de bom? Ele fala de ergonomia, Pontos de Verificação Ergonômica, a segunda edição,
Ele é uma espécie de checklist, tá? A vantagem dele é que ele é totalmente ilustrado e ele é separado por temas. Então vai ter uma parte lá sobre, por exemplo, análise de escritório, iluminação. Então ele vai separar, vai ter algumas perguntas sobre um determinado assunto e ele vai fazer as perguntinhas lá e você segue. Tome cuidado, ele te ajuda numa análise ergonômica, só que ele não pode ser o único critério. Ele é uma ferramenta para complementar. Por quê? Porque qualquer checklist nunca será total, ele nunca vai ter as informações totais. E você só seguir ele, você acaba ficando limitado e não vendo outras coisas que estão fora do checklist. Então a sua análise ergonômica deve ser feita, mas como uma inspeção diária, por exemplo, é um bom critério, você usa ele e depois aqueles setores que são mais críticos, você complementa com uma análise ergonômica mais detalhada do posto. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né? Curte, compartilhe e tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Manda um e-mail para sobralj@hotmail ou coloca aí embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo programa.